Então, o relato que o próprio ministro fez a um interlocutor é que ele chamou o Galípolo e perguntou sobre o caso, sobre a compra, a concretização desse negócio, dizendo que gostava do Daniel Vorcaro, que o Daniel Vorcaro estava sendo perseguido pelos grandes bancos, porque isso realmente era uma coisa que o Vorcaro falava muito no mercado, como ele tinha um negócio inovador e taxas diferentes, não sei o que lá, os grandes bancos não queriam deixar ele entrar nesse mercado. Então era uma coisa que se repetia muito em Brasília nessa época. O ministro, então, disse isso para o presidente do BC, e quando o Galípolo, então, disse para ele que não seria possível aprovar aquele negócio, porque àquela altura já se sabia da fraude, que depois ficou comprovada, levou à liquidação do Master, uma fraude de 12 bilhões de reais, que basicamente o Master falsificou, segundo o Ministério Público, o próprio Banco Central e a Polícia Federal, falsificou contratos de crédito que avalizariam a transferência de 12 bilhões de reais do BRB para o Master. Então, o Galípolo explicou, olha, ministro, não vai ser possível fazer essa aprovação porque, a essa altura, já tem uma fraude descoberta. Então, o ministro Alexandre de Moraes teria dito, bom, se tem uma fraude, não tem mesmo como o negócio ser aprovado. E logo depois, alguns meses depois, no dia 18 de novembro, a gente soube que fraudes eram essas. O Daniel Vorcaro foi preso, assim como 6 outros executivos ligados do Master e ligados ao Master, e o banco da Master entrou em liquidação. Hoje essa fraude está sendo investigada, vai estar sendo aprofundada pela Polícia Federal, pelo próprio Banco Central. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos, mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, e depois você diz, não tem como e tal, você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. Então é uma coisa séria. Depois a gente ainda soube, né, a gente sabe hoje que existe um contrato de advocacia feito com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. Foi um contrato feito em janeiro de 2024, então na época desse contato, o contrato estava válido para que ela atuasse em diversos órgãos de Brasília, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, até o contrato fala, defender os interesses do Master e dos seus controladores perante a Receita, a Fazenda Nacional, o CAD, o Banco Central, e o Legislativo.